Bom dia. Facilitou. God is massive. Deus é imenso. He is bigger than you imagine. Ele é maior do que aquilo que nós imaginamos. He is bigger than I imagine. É maior do que aquilo que eu imagino. We were having a conversation with Andre and Eunice last night, Eu estava a falar com o André e com a Eunice ontem à noite and we realized that sometimes we make God small. e nós já percebemos que às vezes nós tornamos Deus pequeno. We don't want to, Nós não queremos, but in the brokenness of this world, mas neste mundo caído we make God small. nós fazemos Deus pequeno. But we sat last night Mas nós dissemos ontem à noite, and we said we do not want to serve a small God. nós não queremos servir um Deus pequeno. We don't want to lead churches that look at God as small. Nós não queremos liderar igrejas que olham para Deus de uma maneira pequena. And I want to hopefully show you today that God is big, E eu espero conseguir mostrar-vos hoje que Deus é grande, but much bigger than you think He is. mas muito maior do que aquilo que tu imaginas ou pensas. And He's not busy fighting a battle. E Ele não está ocupado a lutar uma batalha. We don't have to hope that He's going to win. Nós não temos de esperar que Ele ganhe. He fought the battle. Ele já lutou essa batalha. He won the victory. E Ele ganhou a vitória. It is finished. Está acabado, está terminado. And out of the whole of Aveiro, E por todo Aveiro there are little groups of people meeting today. há pequenos grupos de pessoas a reunirem-se hoje. And those are the victors. E esses são os vitoriosos. We're the winners. Nós somos os vencedores. We're the ones who understand we are sons and daughters of God. Nós somos aqueles que entendemos, somos filhos e filhas de Deus. So, I want to talk about a family on mission. E então eu quero falar de uma família em missão. Because I know a family on mission. Porque eu conheço uma família em missão. And I know we've been a family on mission. E eu sei que nós também temos sido uma família em missão. And I know there's a family on mission. E eu sei que há aqui também uma família em missão. But all through history, the church has been built by families on mission. Mas durante toda a história, a igreja tem sido construída por famílias em missão. It's the only way the gospel goes forward. É a única maneira pela qual o evangelho avança. It's the only way hope comes into the world. É a única maneira pela qual a esperança vem ao mundo. When families are on mission. Quando as famílias estão em missão. Church families. Famílias na igreja. Families. Família. When families are on mission, the gospel moves forward. Quando as famílias estão em missão, o evangelho avança. But when families are looking for a perfect life, Mas quando as famílias estão à procura de uma vida perfeita, when families are looking to be happy, quando as famílias estão à procura de ser felizes, when the first priority is to have enough, quando a primeira prioridade é ter o suficiente, ter que chegue, to be safe enough, para estarmos seguros o suficiente, to be loved enough, para sermos amados o to suficiente, have enough money, para ter dinheiro suficiente, the gospel slows down. o evangelho abranda. But when we live for the kingdom, Mas quando vivemos para o reino, Scripture says when you seek first the kingdom, a Escritura diz que quando buscamos primeiro o reino, all those other things are added. todas as outras coisas são acrescentadas. But we spend our whole lives chasing those things and we still don't get them. Mas passamos a vida toda atrás dessas coisas e mesmo assim não as conseguimos alcançar. Because the ways of God are different to our ways. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. So we look through the Bible and we see Noah Então nós, ao lermos a Bíblia, vemos Noé and his whole family e that served God. a sua família inteira como serviram a Deus. We see Abraham and Sarah, and that's the family that led to this family. E vemos Abraão e Sara e como por essa família chegamos agora a esta família. We see Isaac and Rebekah, Vemos Isaac e Rebeca, Jacob's family, a família de Jacó, Ruth and Naomi, Ruth e Naomi, a different kind of family. uma família diferente. We see David's family, imperfect. Vemos a família de Davi, não era perfeita. We see Lydia's household, Vemos a casa de Lídia, Priscilla and Aquila opening up their home for the gospel. Priscila e Áquila abrirem a sua casa para o evangelho. I could go on and on and on. E eu podia continuar e continuar. And then when God enters the world, E depois Deus entra no mundo. He enters into a family E Ele entra através de uma família. and is born into a family. E Ele é nascido numa família. And that those two imperfect people E aquelas duas pessoas imperfeitas become the perfect people to carry the Savior.
tornam-se as pessoas perfeitas para carregar o Salvador. So I'm just going to read one scripture. Eu vou ler apenas uma passagem And at face value, at first, it might look complicated. e à primeira vista pode parecer complicada. It's very simple. É muito simples. Do you want to read it? Então, Mateus, no capítulo 11, dos versículos 11 ao 15. Em verdade, em verdade lhes digo que, entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor dos reinos dos céus é maior que ele. Se calhar vou ler o telemóvel. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. So some translations will say the kingdom of heaven was subject to violence. Então, algumas traduções dizem que o reino de Deus foi submetido à violência From the time of John the Baptist, desde o tempo de João Batista. the kingdom of heaven has been subject to violence. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência. But do you ever read the Bible and be like, what does that even mean? Mas vocês já leram a Bíblia e ficam a pensar, mas o que é que isto significa? Now, even the Bible translators have battled with it. E até os tradutores da própria Bíblia lutaram com isto. But they'll all agree on the Greek word, Mas todos concordam com a palavra grega, biazo. There we go. biazo. Biazo. Different versions of the word, Diferentes versões desta palavra, but all of it mean there's a force, mas todas implicam que há uma força. there's a strength. Há uma força. Something's moving forward. Há algo que está a mover em frente. There's something unstoppable. Há algo imparável. And the more accurate translations E as versões mais precisas will say that the kingdom of heaven is forcefully advancing. e há algumas versões que dizem que o reino de Deus avança à força. From the time of John the Baptist Desde o tempo de João Batista until Matthew 11, até Mateus 11, but from the time of John the Baptist till today, mas não só, mas do tempo de João Batista até o dia de hoje, the kingdom of heaven is forcefully advancing. ok? O reino de Deus avança à força. But it says, forceful men and women take hold of it. Mas diz que homens fortes, homens com força agarram e tomam conta desse reino. John the Baptist was in prison at this time. João Batista estava preso na altura em que isto foi escrito. He declared that the kingdom of God was at hand. E ele declarou que o reino dos céus estava próximo. And then Jesus arrived. E depois Jesus chegou. And this crazy prophet, John the Baptist, E este profeta maluco, João Batista, muito maluco, muito maluco, he thought, here it is, here's the kingdom. ele disse, já aqui está aqui o reino. The Messiah has arrived. O Messias chegou. Jesus, my rescuer, is here. Jesus, o meu Salvador, está aqui. The kingdom can move forward. O reino pode seguir em frente. But John the Baptist is in prison. Mas João Batista está preso. And he's wondering, how is this going to happen? E ele está a pensar, como é que isto vai acontecer? At one point, he even sends a message to Jesus. A uma altura ele envia uma mensagem para Jesus. And he says, have you forgotten about me? Será que tu já te esqueceste de mim? Jesus says, no, my perfect plan is being outworked. E ele disse, não, o meu perfeito plano está em movimento. But it also goes to say that John the Baptist was the greatest man to live until that point. Mas também diz que He was João Batista era o maior homem que viveu até àquela altura. But it says later on Mas mais tarde diz that anybody in the kingdom from now on que daqui em diante qualquer um no reino de Deus is even greater than John the Baptist. é ainda maior que João Batista. Now, John the Baptist was a great man. Então João Batista era um grande homem. He was chosen by God. Ele foi escolhido por Deus. The Spirit of God was on him. O Espírito de Deus estava sobre ele. None of us are like him. Nenhum de nós somos como ele. So what makes the difference? Então, o que é que nos torna diferentes?
is that Jesus promised a helper. é que Jesus nos prometeu um consolador, um ajudador. John the Baptist lived up until the time of Jesus' arrival. João Batista viveu até à altura da vinda de Cristo, But everyone who would believe from that point on, mas todo aquele que crê desse ponto em diante, he promised that he would give us his spirit. ele prometeu-nos que nos daria o seu Espírito, That we would receive the Holy Spirit. que nós receberíamos o Espírito The Santo. same spirit that raised Christ from the dead now lives inside of us. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em nós. And then his great commission to his people E depois da sua grande comissão para o seu povo is, I have come. é: eu vim. Now with that same spirit that I came, E agora, no mesmo Espírito em que eu vim, I want you to go and live in this world. eu quero que vocês vão e vivam neste I mundo. want you to go and change this world. Eu quero que vocês vão e mudem este mundo. I want you to rebuild the world. Eu quero que vocês reconstruam o mundo. I want you to receive the authority again Eu quero que vocês recebam essa autoridade to novamente redeem this world, para redimir to este love mundo, this world. para amar este mundo. And I want you to become the family of God. E eu quero que vocês se tornem a família de Deus. In the Old Testament, we saw Israel, No Velho Testamento nós vimos Israel, the people of God. o povo de Deus. But that was a redemption of Adam and Eve, Mas isso foi uma redenção de Adão e Eva. because all of mankind was meant to be the people of God. Porque toda a humanidade era suposto, tinha o propósito de ser o povo de Deus. But sin broke everything. Mas o pecado quebrou tudo. And part of the story of redemption was the people of Israel. E parte dessa história de redenção era o povo de Israel. But it was just a picture Mas era apenas uma imagem of the true family of God. da verdadeira família de Deus. And so John the Baptist knew Israel, he knew the people of God, Então, João Batista conhecia Israel, ele conhecia o povo de Deus, but he knew there was something even greater coming. mas ele sabia que havia algo ainda maior que havia de vir. Ordinary people living extraordinary lives. Pessoas ordinárias a viverem vidas extraordinárias. Ordinary people that live with the power of God. Pessoas ordinárias que vivem com o poder de Deus. Living ordinary lives, changing diapers and cleaning noses. Viver vidas ordinárias, a mudarem fraldas e a limparem narizes. And people cooking amazing meals like Andre. E pessoas a cozinharem refeições incríveis, como o pastor André. And fixing your car. E a arranjarem o teu carro. And doing your taxes. E a fazerem os teus impostos. And dealing with the rain. E a lidar com a chuva. And just doing life. Só a viver a vida. And loving your unlovable wife. E a amar a tua esposa. The other way around. Ok. Wife loving an unlovable husband, actually. Ou as mulheres a amarem um marido que é difícil de amar. Just doing life Só a viver a vida. by the power of God. Pelo poder de Deus. Because this is not the vision. Porque isto não é a visão. As Christians, this is not our reality. Esta não é a nossa realidade. There's a prophetic vision inside of our hearts. É uma visão profética que está dentro do nosso coração. We're living for a kingdom that's busy coming. Nós estamos a viver para um reino que ainda está a vir. And things are busy changing. As coisas estão a mudar. You see, this scripture speaks of life. Sabem, esta passagem fala sobre vida. That word biazo Essa palavra grega biazo is where we get the word biology. é de onde vem a palavra biologia. Biology is the study of life. A biologia é o estudo da vida. Life is moving forward. E a vida está a seguir em frente. And people are taking hold of that life. E as pessoas estão a agarrar, a tomar posse dessa vida. You see, the idea is that the kingdom is alive and the kingdom is thriving. A ideia é que o reino está vivo e o reino está a prosperar. And since John the Baptist, it's been reviving families and reviving people. E desde o tempo de João Batista tem trazido avivamento a famílias e tem avivado pessoas. And it's reviving this church. E está a avivar esta igreja. There's life. Há vida. There's so much life to be had. Há tanta vida. And so many Christians that I know, E há tantos cristãos que eu conheço they live as if there's a battle between God and Satan. e vivem como se houvesse uma batalha entre Deus e Satanás. They live as if this is Satan's world.
vivem como se isto fosse o mundo de Satanás And they tell me, oh, the world's so bad, it's so evil. e dizem-me: o mundo é tão mau, o mundo tem tanto mal nele. There's so many bad things happening in the world. Há tantas coisas más a acontecer no mundo. Have you seen where sexuality is at the moment? Viram como é que o contexto da sexualidade está neste momento? And governments E o governo and all conspiracy e theories as teorias da conspiração and all the crazy things that are happening. e todas essas coisas malucas que estão a acontecer. And it's like Christians are moving back and moving back and moving back. And they're like, let's just be a church. E parece que os cristãos estão sempre a andar para trás com medo e a dizer: vamos ser uma igreja. And then churches become the place where we retreat into. E a igreja passou a ser este lugar onde nós nos refugiamos. And then in the big bad world, E depois este mundo mau, at least we've got this safe place. ao menos temos este lugar seguro. My home, A minha casa, my church. a minha igreja. But that's not what the scripture says. Mas não é isto que a Bíblia diz. When Jesus Christ died Quando Jesus Cristo morreu and he rose e again, ressuscitou outra vez, he won the victory. ganhou essa vitória. There's no battle going on. Não há nenhuma batalha a He won the existir. victory. E ele ganhou essa vitória. He cleaned the fields. E ele limpou o campo. This is his world. E este é o mundo dele. He has all the authority. Ele tem toda a autoridade. The only battle happening A única batalha que está a acontecer is between your spirit and your flesh. é entre o teu espírito e a tua carne. But you have the Holy Spirit. Mas tu tens o Espírito Santo. And so in all this world, it doesn't matter how powerful people think they are. E então neste mundo não interessa, não importa quão poderosas as It pessoas doesn't matter são. what they say from the mic. Não importa o que é que dizem do microfone. It doesn't matter who wins the elections, Não importa quem é que ganha as eleições. who the richest people are. Quem é que são as pessoas mais ricas. They don't have the power. Eles não têm o poder. That's not power. Isso não é poder. There is an authority greater than any person in the world. Há uma autoridade que é maior do que qualquer pessoa neste mundo. And he's put that authority on us. E Ele colocou essa autoridade em nós. And so I want to lead a church, and I know these guys want to lead a church Então eu quero liderar uma igreja. E eu sei que esta família também quer liderar uma igreja where ordinary men and women onde pessoas simples, ordinárias, realize they are sons and daughters of God. se apercebem que são filhos e filhas de Deus. And you step out of this place E today, depois saem deste lugar hoje and you go to a restaurant, e vão até um restaurante and you walk into your office, e entram no vosso and escritório you walk through the store e entram nas lojas as a son of God. como um filho de Deus. It's not an arrogance, Não é por arrogância, but it's a confidence that God has chosen you, mas é uma confiança que Deus te escolheu and He has anointed you, e Ele te ungiu. and your limitations E as tuas are limitações not limitations to não God. são limitações para Deus. I love this list. E eu amo esta lista. Was Noah perfect? Será que Noé era perfeito? If a picture of an old naked man drunk Se a imagem de um homem velho e bêbado doesn't show us imperfection, não nos mostra imperfeição and his children have to come cover him, e os seus filhos pequenos têm que vir e cobri-lo e tapá-lo, he was an ordinary man. era um homem ordinário. But God used him to rescue the whole world, the whole civilization. Mas Deus usou para salvar o mundo inteiro, toda a civilização. God didn't need a perfect man. Deus não precisava de um homem perfeito, He needed an obedient man. Ele precisava de um homem obediente. What about Abraham and Sarah? Então, e Abraão e Sara? They laughed at God. E eles riram-se de Deus. They were imperfect. Eles eram imperfeitos. Come on. They were like us. Eles eram como nós. But the people of God come from this family. Mas o povo de Deus vem através dessa família. Can we even talk about David? Podemos falar de Davi? David did all the sins we're scared to do. Davi cometeu todos os pecados que nós temos medo de cometer. All the ones we think would disqualify our whole future. Todos aqueles pecados que pensamos que desqualificariam o nosso futuro. But David loved Jesus. Mas Davi amava Jesus. And God changed his heart. E Deus mudou o seu coração. And David repented. E Davi arrependeu-se. And God said, this is a man after my heart. E Deus disse: este é um homem atrás I'll segundo o meu coração. put my authority on him. Eu vou colocar a minha autoridade nele. I'll make him a king. Eu vou fazer dele um rei. Because he was born a powerful man,
Será que foi porque ele nasceu um homem poderoso? Because he was a powerful personality? Porque ele tem uma personalidade poderosa? He was looking after sheep. Ele estava a cuidar de ovelhas. He was a nothing. Ele era um ninguém. God said, I'll add you to a family. Ele diz, eu vou-te trazer para uma You família. know why God chose him? Sabem porque é que Deus o escolheu? Just because of who his father was. Because of his father. Por causa do pai dele. Jesus has won the victory. Jesus ganhou a vitória. We have lived our lives not thinking that we're great, Nós vivemos a nossa vida não a pensar que somos grandes, because we're not. porque não somos. We're not at all. Não somos de todo. But we've lived our whole lives knowing God is bigger than anybody has ever imagined. Mas nós vivemos a nossa vida com a confiança que Deus é maior do que qualquer pessoa que nós conseguimos And imaginar. he takes broken things. Ele pega em coisas quebradas. He does powerful things. Ele faz coisas poderosas. He takes broken marriages, broken families, Ele pega em casamentos quebrados, em famílias quebrantadas, and he restores them to be a powerful weapon. e Ele restaura-as para serem uma arma poderosa. See, Jane was born in a family. Jane? Jane, her family A Jane nasceu numa família was a family that served Jesus, e era uma família que servia Jesus, but not a perfect family. mas não era uma família perfeita. Lots of imperfections. Muitas imperfeições. But she had a father who had faith. Mas ela tinha um pai que tinha fé. He actually ran away from the army at one stage. He left the army. O pai dela, numa altura, ele fugiu do exército, So essentially, he's a deserter. então He ran away. ele fugiu. He's not faithful. Ele não é fiel, But God took his heart. mas Deus pegou no coração dele. And Jane grew up in a home E a Jane cresceu num lar where she realized that a comfortable family, onde ela se apercebeu que uma família confortável, having enough money, ter o dinheiro suficiente, being able to go on the right holidays, poderem ir nas férias perfeitas, being impressive, serem impressionantes, was just not the point. não of era, life. não era o propósito da vida, Because there was a bigger purpose at play. porque havia um propósito maior. And they went on adventures for the gospel. E eles foram em aventuras, viveram aventuras pelo Evangelho. I grew up in a family where my parents were crazy, E eu cresci numa família onde os meus pais eram doidos, very normal, muito normais, but crazy. mas loucos. And I'll tell you one story. I was 10 years old. E eu vos contar uma história, eu tinha 10 anos My parents said, we heard about a group of people in the mountains. e os meus pais nessa altura disseram, nós já ouvimos sobre um grupo de pessoas nas montanhas, We had a good life, nós tínhamos uma boa vida, but they heard about a group of people in the mas eles mountains. ouviram falar sobre este grupo de pessoas que viviam nas montanhas. They never come into civilization. E eles nunca tinham contacto com a civilização. Many people have tried to take the gospel there. Muitas pessoas já tinham tentado levar o Evangelho até lá. Several people were killed in the process. Várias pessoas teriam sido mortas nesse processo. And the police had said, you're not allowed to go there. E a polícia disse, vocês não têm permissão para ir lá. Very violent people. É um povo muito violento. And my parents said, let's try go. E os meus pais disseram, vamos Like I said, tentar. they're E crazy. como eu disse, eles são loucos. And we climbed in our car and we drove out. Então, e nós entramos no carro e começámos a conduzir. And it's a long story, but they started shaking the car. E é uma história longa, mas eles começaram a abanar o carro And they jumped on the car e saltaram em cima do carro and they were screaming. They sounded like animals. e estavam a gritar, pareciam quase como animais. And we were six children in our family. E nós éramos 6 filhos, 6 irmãos. And if you're supposed to be good Western parents, E com os nossos pais bons, that's not the things to expose your children to. como pais bons não é aquilo que nós queremos expor os nossos filhos. But in a moment, those people ran away Mas no momento essas pessoas fugiram, as my parents were praying. enquanto os meus pais estavam a orar. And we turned around and we drove home. E nós demos meia volta e voltámos para casa. Now, normal people would just stay away, E então, pessoas normais provavelmente ficariam longe, but not my parents. mas não os meus pais. They prayed for 2 weeks until they had faith again. Eles passaram 2 semanas a orar até terem essa fé novamente. And we drove into that village.
Então nós conduzimos, fomos até essa aldeia. And the long story over 2 years E a história longa durante esses 2 anos is nearly every single one of those people met Jesus. é que quase todas essas pessoas conheceram Jesus. And their lives changed. E as suas vidas mudaram. And in those 2 years, we saw some crazy things. E nesses 2 anos nós vimos também algumas coisas doidas. I think all 6 of the children need a psychologist Acho que todos nós, os 6, precisamos de um psicólogo agora. because we saw a person killed with an axe in front of us. Porque nós vimos uma pessoa ser morta com um machado à nossa frente. And we saw some crazy stuff. E vimos algumas coisas assim doidas. But we saw that Jesus is more powerful than anything. Mas nós vimos que Jesus é mais poderoso do que qualquer dessas coisas. He is more powerful than violence. Ele é mais poderoso do que a violência. He's more powerful than poverty. Ele é mais poderoso que a pobreza. He's much more powerful than the devil. Ele é muito mais poderoso que o And he diabo. can save anybody. Ele pode salvar qualquer pessoa. All those people met Jesus. Todas aquelas pessoas que conheceram Jesus. And in the middle of it, the police came to my father's workplace. E no meio disto, a polícia veio até ao local de trabalho do meu pai. And he made my father sign documents that if we were killed, E eles obrigaram o meu pai a assinar uns documentos que, no caso de nós sermos mortos, the police had no responsibility to come fetch our bodies. a polícia não tinha qualquer responsabilidade de ir e buscar os nossos corpos. Now that I think about it, my parents were crazy. Agora que eu penso nisso, meus pais eram malucos. And that Sunday, we drove back in. E depois, nesse domingo, a gente foi para lá outra vez. And eventually, my family were able to relocate those people into our housing project. E, eventualmente, a nossa família foi capaz de realocar essas pessoas, esse povo, para um projeto de alojamento que eles tinham. And they moved the church with those people, E eles... They moved the church. the church that we started. A igreja que eles começaram lá com esse povo também a trouxeram de volta. Until today, that church is still running. E até o dia de hoje essa igreja ainda está a funcionar. And those crazy people are now leading a church E aquelas pessoas doidas estão agora a liderar essa igreja. and reaching a community of 100,000 people. E a evangelizar uma comunidade de 100 mil pessoas. God is bigger than anything. Deus é maior do que qualquer coisa. And so we've lived our lives going, God can do anything. E então nós temos vivido a nossa vida com essa noção de que Deus pode fazer qualquer coisa. And so when we lived in the beautiful suburbs in our city in South Africa, Então, como nós vivíamos na nossa cidade linda na África do Sul, with our nice big church that we were leading in, com a nossa igreja linda e grande que a gente estava a liderar, we realized right in the middle of our dangerous city in South Africa, nós, no meio de uma cidade muito perigosa na África do Sul, there was a university with 55,000 students. havia uma faculdade com 55 mil alunos. And the churches weren't going there, the churches were moving out of the city. E as igrejas não estavam a ir para dentro da cidade, as igrejas estavam-se a afastar da cidade. And we said, what can we do? E nós pensámos, dissemos, o que é que We nós had podemos 3 fazer? students in our big church. Temos 3 alunos na nossa igreja grande. And we said, no, E nós dissemos, não, God's bigger than this. Deus é maior que isto. So it's a long story, but what we did was we bought a big house in the city. Então a história é longa, mas o que nós fizemos foi nós comprámos uma casa grande nesta cidade perigosa And we had many bedrooms, e tínhamos muitos quartos and we let students live with us, e nós deixávamos os estudantes viverem connosco and we started a church meeting for students. e nós começámos uma reunião para estudantes. So every Friday we would have 150 people in our lounge, Então todas as sextas-feiras nós tínhamos 150 pessoas na nossa sala de estar and people met Jesus. e as pessoas encontravam Jesus. Thousands and thousands of people over 10 Milhares years. e milhares de pessoas ao longo de 10 anos. On Sundays we were with the suburban nice people, Nos domingos nós estávamos com as pessoas boas e chiques da cidade and on Fridays we were with the crazy people e nas sextas-feiras estávamos com o pessoal que era doido, who didn't know Jesus, didn't want to know Jesus, que não conheciam Jesus, não queriam conhecer Jesus, but they heard about a group of people that had love for everyone, mas eles ouviram falar de um grupo de pessoas que tinham amor por toda a gente, that didn't discriminate, que não discriminava and there was space for more. e que havia espaço para mais. So thousands of students came through our house. E então milhares e milhares de estudantes vieram até à nossa casa. I ended up doing over 100 weddings, Eu acabei a fazer mais de 100 casamentos and they all became our friends. e todos se tornaram nossos amigos. And today they're all around the world, E hoje eles estão por todo o mundo, and they're leading churches in London, eles estão a liderar igrejas em Londres, Germany, Alemanha, all through Africa, ao longo In da África, America. na América, Australia. Austrália, They are all around the world leading churches and serving people and loving Jesus. por todo o mundo, a liderar igrejas, servir pessoas e amar Jesus.
And then just when we thought everything was under control, E quando pensávamos que estava tudo sob controle, God spoke to us about Lisbon. Deus falou-nos sobre Lisboa. And he said, come. E Ele disse, venham. And I said, I don't know where Lisbon is. E eu disse, eu não sei onde é que Lisboa fica. I think it's in Europe. Acho que fica na Europa. And then we stepped off the aeroplane 5.5 years ago. Então há 5 anos e meio atrás nós saímos de um avião And we walked the streets of Lisbon. e nós andámos pelas ruas de Lisboa. And God broke our hearts for people. E Deus quebrou o nosso coração para essas pessoas. And where we had moved in South Africa from a safe place into the dangerous area, E da mesma maneira que nós saímos da África do Sul para aquele lugar perigoso, people broke into our house every month. as pessoas assaltavam a nossa casa todos os meses. Dangerous people in our home trying to stealing our stuff. Pessoas perigosas na nossa casa a roubar as nossas coisas. We stayed there. Nós ficámos lá. Because Jesus really loved those people. Porque Jesus ama de verdade essas pessoas. So when we walked the streets of Lisbon and God put a love in our hearts, E enquanto andávamos pelas ruas de Lisboa, Deus colocou esse amor no nosso coração. we looked at each other and we said, oh no, Nós olhámos um para o outro e dissemos, oh não, here we go. aqui vamos. We went back home and we said, this is God. Nós voltámos para casa e dissemos, isto é de Deus. But we don't speak the language. Nós não falamos a língua, não falamos português. We don't have money to move there. Nós não temos dinheiro para nos mudar para lá. We don't know anybody there. Quem lá? But soon after that, we met Andrea and Eunice. Mas pouco tempo depois nós conhecemos o André e a Eunice. And we had a conversation about the church in Lisbon. E nós tivemos uma conversa sobre a igreja boa. And he was honest. He said, it's going to be hard. E ele foi honesto, disse que ia ser difícil. But he said, Mas ele disse, Lisbon needs Jesus. Lisboa precisa de Jesus. And I said, Jesus is big. E eu disse, Jesus é... And he gets in anywhere. E ele vai a qualquer lado. And people told me families are broken. E as pessoas disseram que as famílias lá estavam quebradas. And I said, I know the one who fixes E eu families. disse, eu conheço aquele que conserta essas famílias. And people are scared. E as pessoas têm medo. And I know the God who gives E courage. eu conheço um Deus que dá coragem. And somehow the Portuguese culture E de alguma maneira a cultura portuguesa sometimes is a little bit reserved. às vezes é um bocado mais fria, íntima, reservada. It's not the most confident culture in all of Europe. Não é a cultura mais confiante de toda a Europa. And I said, but you have not seen yet what happens when the Spirit of God comes on people. Mas vocês não viram ainda o que acontece quando o Espírito de Deus desce sobre as pessoas. And so we left our 550 square meter house Então nós deixámos a nossa casa de 550 metros quadrados, with a swimming pool and the yards and the uma cars. uma piscina e um jardim e carros. And we moved into our 80 square meter apartment in the middle of Lisbon E nós mudámos para um apartamentozinho de 80 metros quadrados em Lisboa, with no swimming pool, sem piscina, no view. sem vista. Our little apartment costs 4 times our big house. Pequeno apartamento custa 4 vezes o que a nossa casa custava. And we've lived quite a crammed life. We've had Temos uma vida apertada, but we're living a big life nós estamos a viver uma vida grande, because we serve a big God. porque servimos um Deus grande. And I'm not just talking about leading a church. Eu não estou a falar apenas sobre liderar uma igreja, And I'm not just talking about reaching the lost. e eu não estou a falar apenas sobre alcançar os perdidos. This whole journey over the last 20 years, Esta viagem dos últimos 20 anos, we've started churches. nós começámos igrejas, We've started businesses. começámos negócios, Sometimes we lost money. às vezes perdemos dinheiro, Sometimes we made a little bit of money. às vezes fizemos um bocadinho de dinheiro. We tried things. Nós experimentámos coisas, Then we started a coffee shop in Lisbon. depois começámos um café em Lisboa, And then COVID happened and we started a workspace. e depois o Covid aconteceu e fizemos um workspace. And we didn't care if it works or not. E
We didn't care if it was going to work or not. Não nos importávamos se seria funcionar ou não, Because the success of this world is not the success of God. porque o sucesso deste mundo não é o sucesso de Deus. There's a confidence in our hearts that we serve Jesus. Há uma confiança no nosso coração que nós seguimos Jesus. And if He's asking us to make a decision as a family, E se Ele nos está a pedir para fazer uma decisão enquanto família, we can say yes. nós podemos dizer que sim. And if He's asking us to make a business decision, we can step into it with confidence. E se Ele está a dizer para fazer uma decisão de negócio, nós podemos dizer que sim com confiança. And if He says, put a church in the middle of Lisbon where no one wants a church, E se Ele disser, começa uma igreja no meio de Lisboa onde ninguém quer uma igreja, then we did it. nós fizemos isso. Until today, E até hoje, no one in Lisbon has been looking for a church. ninguém ali em Lisboa está à procura dessa igreja. Hardly anybody comes looking for us. Quase ninguém vem à procura de nós. No Christians. Nenhum cristão. But people far from God Mas pessoas longe de Deus are hungry. têm fome. God is feeding that hunger. E Deus está a alimentar essa fome. He's feeding it with love. E está a alimentá-la com amor. And a small loving community learned how to love a broken city. E uma pequena comunidade aprendeu a amar uma cidade com fome. And a family has formed in Lisbon. E uma família foi formada em Lisboa. And that family has everything that the city is looking for. E essa família tem tudo aquilo que essa cidade está à procura. Because we believe that our family has everything that the world is looking for. Porque nós acreditamos que a nossa família tem tudo aquilo que o mundo precisa. Because what families does God use? Porque que famílias é que Deus usa? He uses imperfect Ele families usa famílias imperfeitas that are submitted to Him. que estão submetidas a Ele. He uses families with limited resources. Ele usa famílias com recursos limitados. Any families with limited resources? Aqui famílias com recursos limitados. God uses families with limited resources. Deus usa famílias com recursos Remember limitados. the bread and the fish. Lembram-se do pão e dos peixes? Small stuff for God. Coisinhas pequenas para Deus. No problema. What else does He use? He uses families with broken circumstances. O que mais é que Ele usa? Ele usa famílias com circunstâncias quebradas. Anybody's circumstances perfect? Alguém aqui vive uma família perfeita? He doesn't need it to be. Ele não precisa que seja. So imperfect people Então, pessoas imperfeitas, with limited resources, com recursos limitados, with imperfect com circumstances. circunstâncias imperfeitas. That's that whole list. The whole É a list. lista completa. But He looks for families with faith. Mas Ele procura famílias com fé. Faith comes from seeing God. E a fé vem de ver Deus. I believe this church is going to see God like you've never seen Him E eu before. acredito que esta igreja vai ver Deus como vocês nunca viram. I stood over here, Enquanto eu estava aqui, over here. ali. 1 year ago, I stood over here. Há um ano atrás eu estava ali. And we prayed for the leaders of this church. E nós orámos pela liderança desta igreja. And all this church had E tudo aquilo que esta igreja tinha was a dream from God, era um sonho de Deus. a vision of what could be, Uma visão daquilo que poderia ser. trusting God that He would provide the resources. Confiar em Deus que Ele iria providenciar os recursos. He would set up the circumstances. Ele iria melhorar as circunstâncias. He would bring the right people. E Ele iria trazer as pessoas certas. And 1 year later, I'm standing here, E um ano mais tarde eu estou aqui de pé and He did it. e Ele fez isso. He did it. Ele fez isso. He brought the right people. Ele trouxe as pessoas certas. He provided the resources. Ele providenciou os recursos. He set up the circumstances. Ele set up, ele Configured. yeah, And He did it all. e ele fez tudo. But He's looking, it's 1 year in, Mas já passamos um ano and He's not finished. e ele ainda não terminou. This is just the beginning. Isto é apenas o começo. He's looking for families. Ele está à procura de famílias. He's looking for people Ele está à procura de um povo to be part of a family para fazerem parte de uma família that believes in the impossible. que acredita no impossível.
We're a little bit crazy. Nós somos um bocadinho doidos. These guys are crazy. They had everything in Lisbon. Estes aqui são piores ainda. Eles tinham tudo em Lisboa. They were known in Lisbon. Eles eram conhecidos em Lisboa. There's things they could do in Lisbon. Há coisas que eles poderiam fazer em Lisboa. Business was in Lisbon, O negócio estava em Lisboa. but their hearts broke. Mas o coração deles foi quebrantado. And they gave up everything E eles deixaram tudo. because God had put you in Aveiro. Porque Deus os colocou a vocês em Aveiro. But now He's put you in part of this church. Mas agora Ele colocou-vos nesta igreja. And from today, E a partir de hoje, the story is not actually about Andrea and Eunice. a história não é sobre o André e a Eunice. The story becomes about you. A história torna-se sobre vocês This todos. group of people Este grupo de pessoas that positioned themselves que se posicionaram under the authority of God, debaixo da autoridade de Deus, that believed in a big God, que acredita num Deus grande and took one more step, e que tomou mais um passo and one more step, e mais um passo and forgave one more person, e esqueceu e perdoou mais uma pessoa and one more person who loved their wife, e mais uma pessoa que passou a amar mais a sua esposa, one more person who put their money under the authority of God, mais uma pessoa que colocou o seu dinheiro debaixo da autoridade de Deus, who submitted their career to God, que submeteu a carreira dele a Deus, who learned how to love again, que aprendeu a amar novamente, who softened their hearts, que amoleceram o seu coração, and started to trust God, começaram a confiar em Deus, started to trust people again. começaram a confiar em pessoas novamente. That's the new story of this church. Esta é a nova história desta igreja And this is just the beginning. e isto é apenas o começo. So we're a little bit crazy and they're a little bit crazy. Então, nós somos um bocadinho loucos, o André e o Eunice também são um bocadinho loucos, But what about mas e que tal? in 1 year's time, Que se daqui a um ano there's a lot of crazy, wild people haver muita gente louca aqui no meio, who believe that God can do anything. que acreditam que Deus pode fazer tudo And when He gives them a business idea, e quando lhes deram uma ideia de negócio, they don't get insecure, que eles não fiquem inseguros, they get eles confident. fiquem confiantes. And when God says, church, we're going to do something new, E quando Deus disser igreja, nós vamos fazer algo novo, you say, I'm here first. nós temos, eu sou o primeiro. And when God says, I'm raising up new leaders, E quando Deus disser, nós estamos a levantar, nós queremos levantar novos líderes, you say, I'm not perfect. nós dizermos, eu não sou perfeito, The circumstances of my life are not as perfect. circunstâncias da minha vida não são perfeitas, I've got limitations. eu tenho limitações. Maybe you think your personality is a limitation, Talvez tu penses que a tua personalidade é uma limitação, but you say, God, here I am. mas que possas dizer, Deus, eis-me aqui, Let's be crazy together. vamos ser malucos juntos, Like John the Baptist como João Batista. and everyone else that took hold of the kingdom of God. E todos aqueles que agarraram e tomaram à força o reino de Deus, Because it's forcefully advancing. que está a avançar à força. I can tell you that God is doing massive things in Portugal. Consigo-vos dizer que Deus está a fazer coisas enormes em We are Portugal. talking to people all around the country. Nós temos falado com pessoas ao longo do país, There's something happening. está alguma coisa a acontecer. The climate is changing. O clima está a mudar. And God's saying, who's in? E Deus está a dizer, Because quem é que está dentro? this river is flowing. Que este rio está a fluir. So a whole bunch of crazy people Então, are going to learn how to say yes to God. então um grupo maluco de pessoas poder a dizer sim, Deus. Because He's so, so big. Porque Ele é tão, tão grande. And He loves you more than you can know. E Ele ama-te mais do que aquilo que tu imaginas. And the least in the kingdom E o menor no reino is greater than John the Baptist. é maior do que João Batista. Because the Spirit of God is upon you. O Espírito de Deus está sobre ti. Amen. Amém. I feel like there's a commissioning moment. Eu acho que estamos perante um momento de comissionamento. I know you don't feel big. Eu sei que vocês não se sentem grandes. Sometimes you pretend to be. Às vezes nós fingimos que somos. But I know your life is real. Eu sei que a vossa vida é real.
But I've seen what happens when the Spirit of God comes upon people. Mas eu já vi o que é que acontece quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa. I'm not talking about some spiritual experience. Não estou a falar de uma experiência espiritual. I'm talking about the power of God. Estou a falar do poder de Deus, It strengthens you from within. que nos fortalece a partir do interior. God doesn't need impressive people. Deus não precisa de pessoas impressionantes. He just needs obedient people. Ele precisa de pessoas obedientes. So here I am, Lord. Então, Senhor, eis-me aqui. So I don't know, maybe God's stirring something in your heart. Então, eu não sei, talvez Deus está a mover algo no teu coração. Maybe the best way to respond is to actually respond. Talvez a melhor maneira de responder é de verdade responder. I want to pray. Let's close our eyes, but if you want to stand and respond, just stand. Nós vamos orar. Se quiseres, fecha os teus olhos. Se quiseres te levantar em resposta a isto, levanta-te. I'm standing Eu estou de pé, because I have to keep saying yes. porque eu tenho de continuar a dizer que sim. Lord, you see people standing here tonight, Senhor, tu vês estas pessoas de pé aqui, but you also see their hearts. mas também vês o coração delas, Deus. Lord, we're desperate to see you. Senhor, nós estamos desesperados para te ver. We want to know you, God. Nós queremos conhecer-te, Deus. We can do nothing alone, Não conseguimos fazer nada sozinhos, but we also know, God. mas também sabemos, Deus, We know that there's so much more. sabemos que há tanto mais. We know, Father, that we are your sons and your daughters. Sabemos, Pai, que somos os teus filhos e filhas. And although we are ordinary, E apesar de sermos simples, ordinários, you are tu és extraordinary. extraordinário. You are powerful. Tu és poderoso. You love us. Tu amas-nos. You accept us because of Tu Jesus. aceita-nos por causa de Jesus. You are desperate to come Estás close. desesperado para vir até perto de nós. And if a good father on earth E se um bom pai na terra would believe the best of his son acredita sobre o melhor nos seus filhos and to want to put his son in powerful e positions, quer colocar o seu filho em then how lugares much more the poderosos, Father in heaven? quanto mais nosso Pai que está no céu. So, Father, I pray, Então, Pai, eu oro. would you give us the gift? Dá-nos esse dom Would you strengthen us? e fortalece-nos. Would you see our willing hearts? Vê o nosso coração disposto. Would you come and put a mandate on this church? Vem e coloca um mandato sobre esta igreja. Would you come close? Podes se aproximar. Would you impart your spirit Unge-nos com o teu Espírito. and call this church to the crazy adventure E chama esta igreja para essa of aventura serving doida Jesus? que é servir Jesus. We want to serve you, Jesus. Nós queremos servir-te, Jesus. We want to give you our lives, Lord Queremos Jesus. dar-te a nossa vida, Senhor We want to Jesus. die to our own dreams Queremos morrer para os nossos próprios sonhos. because we want to be alive in Porque Jesus. queremos estar vivos em Jesus. Come, Holy Spirit, come. Vem, Espírito Santo.